Bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que nos coloca uma questão, no mínimo, desconfortável. E se a tecnologia mais avançada do mundo estivesse a ser usada para, de alguma forma, validar e até potenciar um dos ramos mais antigos e, sejamos honestos, controversos da medicina? É um choque de mundos, sem É dúvida. exatamente esse choque de mundos que vamos explorar. A nossa fonte é o registro de uma conversa entre um especialista humano, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E o que é fascinante é que o humano não está ali só para receber respostas. Não, ele desafia a máquina. Exatamente. Ele desafia, força a cruzar dados sobre homeopatia e IA, e o resultado é uma análise surpreendente. Não só sobre estas duas áreas, mas sobre todo o sistema de saúde global. No fundo, usa um tema específico para falar de algo muito maior. Precisamente. Portanto, o nosso objetivo aqui é usar este diálogo para perceber o que acontece quando a tradição e a futurologia colidem. Vamos ver como a IA está a transformar a prática homeopática, mas, mais importante, vamos tentar perceber que luta de poder é que esta colisão revela. Ok, vamos a isto. Para começar, a pergunta que parece quase absurda. Como é que, na prática, se junta inteligência artificial a uma área como a homeopatia? Parecem dois universos completamente opostos. E é uma pergunta perfeitamente lógica. À primeira vista, parece uma mistura de água e azeite. Mas quando se olha para o que a IA faz no seu cerne, que é analisar padrões em grandes quantidades de dados, Certo. percebe-se que ela pode resolver alguns dos problemas históricos da homeopatia. O diálogo aponta para várias aplicações, mas pronto, podemos resumi-las em duas grandes missões: supercarregar o diagnóstico e tentar encontrar novas evidências. Ok, vamos por partes. O que é exatamente supercarregar o diagnóstico? De que forma é que isso difere do que um homeopata já faz com os seus livros e manuais? É só uma questão de velocidade? É muito mais do que velocidade. Embora isso também seja um fator, claro, a prática homeopática clássica, a unicista, envolve um processo muito minucioso chamado repertorização. Repertorização? Sim, o médico recolhe dezenas, às vezes centenas de sintomas muito específicos do paciente. Físicos, mentais, emocionais. Tudo. Tudo. E depois tem de cruzar essa montanha de informação com manuais enormes, os repertórios, para encontrar o único remédio que melhor corresponda à totalidade daquele quadro. É um trabalho quase detetivesco e extremamente demorado. E é aí que a IA entra. Exatamente. Plataformas de IA, como as que a fonte menciona, a RadarOps ou a Virtual Campus, fazem este trabalho em segundos. Mas o ponto crucial não é a velocidade, é a profundidade. A profundidade. Sim, um cérebro humano pode ter dificuldade em cruzar 200 sintomas com milhares de remédios e encontrar o padrão mais subtil. A IA não tem essa limitação. Ela pode analisar os dados de um caso e compará-lo com milhares de outros casos de sucesso, encontrando correlações que seriam invisíveis para um ser humano. Ou seja, está a tentar tornar um processo muito artístico E subjetivo, num processo mais orientado por dados. lá está. A promessa é uma personalização a um nível que antes não era mesmo possível. Isso é fascinante. E mencionaste uma segunda missão. Encontrar novas evidências. Como assim? Bem, uma das críticas mais persistentes à homeopatia é a dificuldade em provar a sua eficácia através de ensaios clínicos convencionais, não é? Certo, o modelo do placebo, duplo cego, etc. Exato. O que a IA permite fazer é analisar enormes volumes de dados clínicos, os resultados de milhares de pacientes ao longo de anos, para identificar padrões de eficácia. Pode detectar, por exemplo, que um certo remédio tem uma taxa de sucesso significativamente alta para um perfil de paciente muito específico. Para além disso, a IA está a ser usada de formas mais criativas. Como, por exemplo? O diálogo fala na descoberta de novos remédios. Basicamente, põe modelos de linguagem a ler séculos de textos históricos, artigos científicos, relatos etnobotânicos. Vasculhar tudo.
À procura de menções a plantas ou substâncias com potenciais efeitos terapêuticos que ainda não foram explorados e também na educação do público através de chatbots que podem explicar conceitos complexos de forma simples, combatendo a desinformação. A Botica Artesanal, no Brasil, por exemplo, está a desenvolver uma plataforma que integra este tipo de apoio. Ok, isto tudo parece incrivelmente promissor. A tecnologia existe, as plataformas estão a ser desenvolvidas. A minha pergunta é, se é assim tão bom, por que é que isto ainda soa à ficção científica para a maioria das pessoas? Por que é que o médico de família não está a usar isto? E essa é a questão central. O que é que está a impedir que isto chegue a mais gente? E é para aí que a conversa se vira inevitavelmente. Se a tecnologia é uma parte da equação, a outra é o sistema em que ela tenta entrar. E segundo o diálogo, esse sistema tem barreiras enormes. A primeira é técnica, o monopólio dos dados. O que quer isso dizer? As IAs aprendem com dados. As IAs médicas mais poderosas do mundo são treinadas com bases de dados gigantescas de hospitais, ensaios clínicos. Registro de saúde. Exato. E esses dados são, na sua esmagadora maioria, sobre alopatia. Alopatia, ou seja, a medicina convencional. Fármacos, cirurgias. Precisamente. Portanto, se a IA só aprende com dados de medicina convencional, ela só vai saber pensar em termos de medicina convencional. Há um viés de base que torna muito difícil treinar modelos de IA eficazes em práticas alternativas, porque os dados, pronto, simplesmente não estão lá. Ou não estão organizados da mesma forma. Exato. O segundo desafio é a própria natureza do conhecimento homeopático, que a fonte descreve como hermético, muito detalhado, o que o torna difícil de digitalizar. Mas o terceiro e principal obstáculo apontado é a pressão de mercado. É aqui que a crítica se torna mais contundente, não é? Sem dúvida. O diálogo descreve o que chama de um bloqueio imenso por parte de interesses da medicina convencional. Fala de um investimento deliberado em comunicação para diminuir a validade da homeopatia, criando um ambiente de desconfiança que afasta tanto o público como os investidores. E é neste ponto que surge a expressão mais forte de toda a conversa, a máfia de branco. É um termo, extremamente pesado. É pesadíssimo e é importante sublinhar que estamos a citar diretamente a fonte, quer dizer, não é uma interpretação nossa. O autor usa esta expressão para encapsular a sua percepção de que o sistema de saúde não é moldado apenas pela ciência, mas por interesses económicos e de poder muito fortes. Certo. Mas vamos analisar isso. A fonte apresenta alguma evidência concreta para justificar um termo tão forte como máfia? Ou estamos a falar mais de uma guerra de narrativas e de lobbies, que, sejamos honestos, existe em qualquer grande indústria? Essa é a distinção crucial. O diálogo não apresenta provas de uma conspiração organizada, tipo cartel. A expressão é usada mais como uma metáfora para descrever um sistema onde os incentivos económicos estão tão alinhados com o modelo alopático. O tratamento da doença em vez da prevenção, a venda de medicamentos patenteados. Exatamente. Um sistema onde qualquer alternativa que ameace esse modelo é naturalmente marginalizada. Não precisa de haver uma reunião secreta para isso acontecer. O próprio sistema gera esse bloqueio. O sistema autoprotege-se. Precisamente. E a consequência final, como a fonte argumenta, é sempre a mesma. Neste combate desigual, quem perde é o paciente, que fica privado da possibilidade de uma abordagem de saúde integrada. E essa ideia de um sistema que, por defeito, esmaga as alternativas, leva a discussão para um plano muito maior. O conflito homeopatia versus alopatia acaba por ser só um exemplo. É um microcosmo. O diálogo usa este caso para lançar uma crítica a todo o sistema de saúde global. E o argumento principal é que a pandemia de Covid-19 foi o teste de stress que expôs todas as fraturas étricas desse sistema. Foi, de facto, o derradeiro teste de stress. E que fraturas foram essas, segundo a análise? A principal é de que o lucro se sobrepôs completamente à ética. A saúde, que em teoria é um direito humano, na prática funcionou como um negócio altamente desigual. E vimos isso em várias frentes. Primeiro, a disparidade brutal no acesso às vacinas, Claro. a concentração de doses nos países ricos, Enquanto o resto do mundo esperava. foi a prova mais visível disso, Que, por sua vez, estava ligada à questão das patentes, certo? diretamente. E esse é o segundo ponto, o monopólio das patentes. A recusa em suspender temporariamente as patentes para permitir uma produção global mais barata mostrou na ótica da fonte onde estavam as prioridades.
proteger os lucros das corporações. Mesmo que isso custasse vidas. Exato. E, por fim, a desinformação, que o diálogo argumenta ter sido, em muitos casos, alimentada por interesses económicos. Há uma citação no texto que resume isto de uma forma muito simples e poderosa. A saúde deveria ser sobre vida, não sobre lucro. É quase óbvio, não é? Mas parece que nos esquecemos. Capta o cerne de toda a crítica. Questiona o propósito fundamental do sistema que construímos. Então, perante este retrato de um sistema descrito como uma máquina rica, porosa e impiedosa, ficamos por aqui? Estamos presos nisto? Ou a fonte aponta para alguma alternativa? Alguma luz ao fundo do túnel? Aponta, sim, não para uma solução mágica, mas para movimentos que estão a crescer à margem deste sistema centralizado. E o principal exemplo dado é a nutrição. A nutrição. Porquê especificamente a nutrição? Porque, segundo o argumento, ela representa um modelo fundamentalmente diferente e mais democrático. Primeiro, a informação é descentralizada. O conhecimento sobre nutrição não está fechado num consultório, está em todo o lado. Livros, blogs, redes sociais. Exato. Há mais acesso e menos controle central. Segundo, e talvez mais importante, o foco da nutrição é a prevenção. Em vez do tratamento. Precisamente, o grande negócio da medicina tradicional reside no tratamento da doença já instalada. A nutrição atua antes disso. E isto leva ao terceiro ponto, o empoderamento do indivíduo. A nutrição devolve o poder sobre a saúde à pessoa através das suas escolhas diárias. Transforma a pessoa num agente ativo. Exatamente. Deixa de ser um paciente passivo. É uma lógica de saúde proativa, não reativa. É uma visão interessante. Mas o diálogo não fica por aqui. Termina com uma visão futurista que, confesso, me pareceu ficção científica pura. A ideia de imprimir remédios naturais em 3D. A sério. Parece, não é? Teríamos uma mini-farmácia em casa. Como é que isso funcionaria? A visão é exatamente essa. E embora soa ficção científica, as tecnologias base para isto já existem ou estão em desenvolvimento. A fonte descreve um processo que combina 3 tecnologias. Primeiro, a inteligência artificial, como já falamos. A IA analisaria os dados genéticos de uma pessoa, o seu historial clínico. Um remédio único, feito só para mim, com base no meu ADN. Exatamente, o fim do one size fits all. Depois entraria a impressão 3D. A impressora usaria tintas biológicas, extratos de plantas, vitaminas, compostos bioativos para imprimir um comprimido com aquela formulação precisa, no momento. Seria produção local e instantânea. Eliminaria toda a cadeia de produção e distribuição farmacêutica. A farmácia podia ser na clínica do bairro ou, um dia, na nossa própria casa. Espera, isso abre a porta a imensas questões. Quem controla a qualidade das tintas? Como é que se garante que ninguém imprima algo perigoso? E isto não seria absurdamente caro, criando um fosso ainda maior entre ricos e pobres. E essas são precisamente as preocupações que a fonte também levanta. A visão é inspiradora, mas os desafios são gigantescos. Para a questão da segurança, a proposta é usar uma terceira tecnologia, o blockchain. O blockchain? Sim. Cada lote de tinta biológica podia ser registado num blockchain, garantindo a sua origem, a sua pureza, mas isso não resolve os outros problemas. A regulamentação seria um pesadelo jurídico e ético. E a questão do acesso? A questão do acesso é talvez a mais crítica. Como garantir que isto serve para diminuir as desigualdades em vez de as aumentar? E há ainda outra camada, o respeito pelo conhecimento tradicional. Claro. Muitas destas tintas viriam de plantas usadas há séculos por comunidades indígenas. Como garantir que esse conhecimento não é simplesmente apropriado pela tecnologia? A fonte lança a visão, mas é honesta quanto aos obstáculos. É incrível. Começamos por algo que parecia de nicho, a IA na homeopatia, e acabamos a discutir impressão 3D de remédios, blockchain e justiça social. Foi uma viagem. Porque, no fundo, o que toda esta discussão revela é uma tensão fundamental da nossa época. A tensão entre os grandes sistemas centralizados, movidos pelo lucro, e o potencial da tecnologia para devolver o poder e a autonomia ao indivíduo. Uma integração entre o antigo e o novo. Precisamente. Integrar o conhecimento ancestral com as ferramentas mais avançadas para criar algo completamente diferente. O diálogo termina com uma nota de esperança. A esperança de que, mesmo que as mudanças sejam lentas, a tecnologia e uma consciência crescente possam, aos poucos, minar essa tal máfia de branco sistémica.
E isso deixa-nos com uma última ideia para reflexão. Que é? Se a tecnologia pode, de facto, chegar ao ponto de personalizar a medicina, o nosso próprio ADN, descentralizando a nossa saúde, que outras estruturas gigantes e centralizadas nas nossas vidas, da forma como produzimos a nossa comida, a educação que damos aos nossos filhos, poderiam ser totalmente reinventadas, não para servir os sistemas, mas para servir finalmente o indivíduo?